dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que privilégio poder celebrar a Jesus junto com você. Ele é o Senhor da nossa vida. Estamos lendo a primeira carta de Pedro e a leitura bíblica de hoje vai do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, verso 7. No início do capítulo 3, nós temos algumas recomendações familiares. E eu gostaria de ler os versos 7 e 8, que diz assim, olha: da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Nós temos na palavra de Deus alguns textos que nos dão conselhos domésticos. Então nós temos lá na carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, e aqui na carta de Pedro nós também temos conselhos importantes. O capítulo 3 começa no primeiro verso, falando sobre os deveres das esposas, de honrar os seus maridos, e aqui no verso 7 diz sobre o compromisso dos maridos em honrarem as suas esposas. E eu queria lembrar de um fator muito importante, porque tem muita gente que acha que o que você vive na igreja é uma coisa, o que você vive em casa é outra coisa, mas nós não temos duas vidas. Uma vida que a gente vive na igreja, outra vida que a gente vive em casa. A vida é uma coisa só. E os reflexos do que a gente vive na vida familiar vão atuar na igreja e vice-versa. Aquilo que a gente vive como compromisso de vida espiritual vai refletir na nossa casa, mas aquilo que a gente vive no ambiente familiar vai refletir na nossa vida em todos os lugares. E preste atenção. A palavra de Deus diz que a gente pode ter a nossa vida devocional alterada se a gente não honrar a nossa esposa. Olha o que a Bíblia diz: tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. É muito interessante que a maneira com que vivemos o relacionamento familiar pode trazer alterações na nossa vida com Deus e pode atrapalhar, diz o texto da Bíblia, pode atrapalhar a nossa devoção, pode atrapalhar a nossa oração. Porque, na verdade, a gente tem que ser muito cara de pau para se apresentar diante de Deus como se nada tivesse acontecendo, quando, na verdade, Deus conhece todas as coisas. Ele conhece as nossas palavras, Ele conhece as nossas ações, as nossas atitudes familiares, Ele conhece as motivações do nosso coração, conhece todas as coisas. E a gente não pode enganar a Deus. Talvez enganar os homens não seja uma coisa tão difícil, mas enganar a Deus é impossível. E a Bíblia diz que se nós não tratamos as pessoas da nossa intimidade com respeito e honra, isso atrapalha a nossa vida de oração. Então a gente não pode posar de crente, de devoto, de vida consagrada na igreja e em casa ser algoz, em casa ser desrespeitoso, em casa de alguma forma agir e de maneira machista. Estas coisas, diz a palavra de Deus, que atrapalham a nossa oração, porque precisa haver coerência entre aquilo que vivemos
e aquilo que andamos diante de Deus, aquilo que fazemos diante de Deus. Que a nossa vida de oração, ela seja frutífera, fruto de uma coerência de comportamento em todo lugar e em todas as circunstâncias. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas orientações seguras da tua palavra para todas as áreas da nossa vida e nesse particular para a nossa vida familiar. Que, ó Deus, haja honra mútua, cuidado mútuo, que haja compreensão mútua, que haja manifestação de amor mutuamente, para que nossas orações não sejam impedidas, não sejam atrapalhadas. Que, ó Deus, nossa vida familiar seja o reflexo de nossa devoção e que a nossa devoção seja o reflexo da nossa vida familiar, porque não dá para dividir essas coisas. Por isso pedimos o teu auxílio e a bênção do Senhor sobre os nossos relacionamentos, para que, ó Deus, nada atrapalhe a nossa vida contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?